Adoçar é um dos prazeres mais universais que existem, não é? Mas e se o jeito que a gente pensa sobre o açúcar estiver, na verdade, incompleto? Hoje a gente vai explorar uma maneira de repensar a doçura, de transformar algo que muitas vezes vem com culpa em uma verdadeira fonte de nutrição. Olha, a gente ouve isso o tempo todo. O açúcar é o grande vilão da saúde. Mas a pergunta que vai guiar nossa análise hoje é essa que está na tela. Será que o alvo da culpa está certo? O problema é a doçura em si? Ou o jeito que a indústria processa essa doçura? E a nossa premissa central está toda aqui, nessa distinção bem visual. De um lado, o açúcar industrial, sabe? Aquele refinado ao extremo, que acaba virando um gatilho para a inflamação do corpo. E do outro, o açúcar como a natureza pensou, vindo de fontes completas, que carregam junto fibras, nutrientes, tudo de bom. Para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa encarar o problema de frente. E ele começa com o preço. Um preço bem alto que o açúcar industrializado cobra da nossa saúde. E o ponto crucial aqui vai muito além da contagem de calorias. O açúcar refinado ele funciona como um combustível para o que a ciência chama de inflamação crônica de baixo grau. Pensa nisso como se fosse um ruído de fundo constante no corpo, sabe? Uma condição silenciosa que está na raiz de muitos dos nossos desconfortos modernos. E como é que essa inflamação aparece no dia a dia? Bom, com aquele cansaço que parece que não passa nunca, irritabilidade, ansiedade, uma dificuldade para perder peso, a imunidade que vive baixa, são sinais que muitas vezes a gente até normaliza, né? Mas que podem ser um baita alerta do nosso corpo sobre o que a gente está comendo. Ok? Se o açúcar industrial é o problema, qual é a solução? A resposta, como a gente vê aqui, está na própria natureza, que oferece uma alternativa inteligente. A ideia é bem simples, mas muito poderosa. Em vez de só consumir calorias vazias, por que não escolher fontes de doçura que também entregam nutrientes? É uma troca que soma na nossa saúde em vez de subtrair. E o que a natureza oferece junto com esse sabor doce? Exatamente aquilo que o refinamento industrial joga fora. Fibras que ajudam na digestão, vitaminas, minerais e até compostos que, olha só, combatem a própria inflamação. Essa citação aqui resume a essência da ideia, perfeitamente. Enquanto o açúcar comum apenas adoça, o açúcar natural nutre. É uma mudança de paradigma mesmo, uma onde o doce se torna uma forma de nutrição. Certo, a teoria é fantástica, mas como é que a gente traz isso para a nossa cozinha? A melhor parte é que é bem mais simples do que parece. Então, vamos para a parte prática. Para quem quer começar, o açúcar de maçã é a porta de entrada perfeita. Ele tem um sabor suave, um aroma delicioso e é incrivelmente fácil de preparar. E o melhor, usando algo que normalmente iria para o lixo, que são as cascas. O processo é inacreditavelmente simples. As cascas são espalhadas numa assadeira e vão para o forno bem baixinho para desidratar. Essa temperatura controlada é o segredo, viu? Para secar sem queimar, evitando aquela reação que amargaria o sabor. Depois de frias e crocantes, é só processar até virar um pó. E pronto, um açúcar nutritivo e caseiro feito em minutos. E a maçã é só o começo. A variedade que dá para criar é incrível. Vamos olhar com calma essa tabela. O açúcar de tâmara, por exemplo, ele traz umas notas de caramelo, fica perfeito no café. O de banana, que é mais intenso, é ideal para receitas pré-treino. Já o de frutas vermelhas, que é riquíssimo em antioxidantes, adiciona cor e saúde no iogurte. Até a beterraba pode ser usada, sabia? Cria um açúcar com um toque terroso para bolos mais escuros. Cada ingrediente dá um perfil de sabor único. Certo, o açúcar caseiro está pronto. E agora? Como garantir que ele dure? O armazenamento correto é a chave para preservar todo o trabalho, o sabor e, claro, os nutrientes. E olha, com o cuidado certo, a durabilidade é excelente. Açúcares mais secos, como o de tâmara ou de uva passa, podem ser guardados por até 40 dias, mantendo a qualidade máxima e sem precisar de nenhum conservante artificial. Para guardar direitinho, basta lembrar de uma regra fundamental. O inimigo número 1 do açúcar caseiro é a umidade. Qualquer gotinha de água pode começar o processo de deterioração. Para combater essa umidade, existem 4 regrinhas de ouro. Primeiro, o vidro é o material ideal porque veda perfeitamente. Segundo, o pote deve ser guardado num lugar fresco e escuro. Terceiro, e isso é essencial, usar sempre uma colher completamente seca. E por fim, evitar o contato com o vapor da cozinha na hora de manusear. No final das contas, todo esse processo nos leva a uma conclusão um pouco mais profunda. Repensar o açúcar é também repensar o jeito como a gente se nutre e como a gente demonstra afeto através da comida. A transformação é exatamente esta. É deixar para trás aquela narrativa
onde o doce era sinônimo de culpa, de problema, para abraçar uma nova realidade. Uma realidade onde o doce natural significa nutrição, apoio ao corpo, fortalecimento. Então, o ponto crucial é este. Aprender a fazer o próprio açúcar é um ato de autonomia. É retomar o controle sobre o que comemos, é reconectar nossa alimentação com a origem, com a natureza, e não com uma linha de produção industrial. A mensagem final, talvez a mais importante de todas, está nesta frase. O doce da natureza não machuca, ele nutre. O que vem da terra, na sua forma integral, foi feito para nos fortalecer. Com todo esse conhecimento, a pergunta final não é sobre o que evitar, mas sim sobre o que criar. Fica o convite à ação, à criatividade na cozinha. Qual será a primeira criação?